Aleluia, oh glória, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus esteja manifestando a sua graça nesse dia na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1. Versículo 20 nós lemos. Ruth 1, 20. Mas Noemi respondeu: não me chamem de Noemi, melhor me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam de Noemi? O Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Pai, queremos te louvar, Senhor Deus, por esse dia. Vem Espírito Santo, vem, Senhor Deus, tu, Senhor Deus, direcionando a tua palavra, que é viva e eficaz, e que é uma palavra que traz vida, Senhor. Senhor, nós precisamos do teu Santo Espírito, Senhor. Precisamos, Senhor Deus, da instrução, Senhor Deus, da tua palavra. Precisamos, Senhor Deus, de abertura no nosso coração, para que a tua palavra possa entrar, Senhor Deus, e trazer fruto. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A Bíblia nos relata no livro de Ruth, começa com uma tragédia. Uma tragédia que trouxe a uma mulher a perda do seu marido e dos seus 2 filhos. Pior quase não poderia ser. No momento da tragédia, nós não lembramos de coisas boas, não adianta vir com palavras de ânimo, palavras de edificação. Quando uma tragédia nos atinge, é tipo uma doença, é um marasmo, é uma anestesia, é uma angústia, é um medo, é uma dor que ninguém consegue compreender. É o momento em que você acha, acabou, terminou. Se Deus realmente existe, como Ele pôde permitir que isso acontecesse? Nós vivemos um momento hoje que as tragédias estão se multiplicando. Quer seja na área das turbulências políticas, seja na área de saúde, seja na área das catástrofes, seja na área familiar, as catástrofes parece que não têm fim. É uma notícia pior do que a outra. A Bíblia relata de que Noemi, ela partiu com seu marido e aconteceu uma tragédia, ela perde o marido, aconteceu uma tragédia, ela perde um filho, acontece a tragédia, ela perde outro filho, e acontece a tragédia, ela não tem mais condições financeiras e ela volta para onde ela saiu. Quando ela volta, essa notícia se espalha e eles dão boas-vindas e chamam de Noemi, que o nome dela significa alegria. Mas onde ficou a alegria? Ela olha e diz: não me chame mais de Noemi. Isso já era. Acabou. Não tem mais alegria, não tem mais louvor, não tem mais adoração, não tem mais filho do rei. Acabou. Existem momentos da nossa vida em que parece que todo o sangue, toda a alegria, tudo que nos dá vida vai embora. E nós não conseguimos mais ter alegria, porque a tragédia tomou conta de nós. E a Bíblia diz que a tragédia tomou conta da vida de Noemi. E ela chega ao ponto de ela, como filha de Abraão, ela traz uma última palavra: o Senhor se colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. É terrível quando tragédias nos atingem. É terrível quando a vida muda num aspecto em que não conseguimos mais ver sentido, não conseguimos ver Deus nessa situação. E Noemi, ela entra numa situação em que ela realmente acha que acabou. Acabou. Esses são os meus últimos dias. A bênção é do passado, eu era feliz na época e não sabia. Mas ela esqueceu que o Deus de Israel, Ele sempre está pronto para das cinzas reerguer, para da tragédia trazer uma edificação, para do momento de morte trazer vida. Nós estamos passando momentos de muita tragédia no mundo inteiro. Em Israel houve um ataque terrível que mudou a história. No Brasil temos agora as tragédias que atingiram tantas pessoas. Temos pessoas bem perto de nós que foram muito atingidas pela tragédia. Temos um pessoal do nosso programa que a gente tem, do nosso trabalho de crianças, família da Solange, da Betiele, que vem de Canoas, a casa deles completamente debaixo d'água.
Temos pessoas desesperadas em não saberem se sobreviverão, pessoas com enfermidades, pessoas que receberam notícias de terem um câncer maligno, pessoas que receberam notícias de que seus entes queridos faleceram. O que fazer num momento de tragédia? No momento de tragédia, a gente esquece dos benefícios que Deus nos deu. Alguns versículos anteriores, a sua nora lhe faz uma declaração de fidelidade. Ela achou que ela não tinha mais nada. Noemi achou que perdeu tudo. Ela perdeu dinheiro, ela perdeu família. Deus se colocou contra ela. Eu não tenho nada. Não era verdade. Ela tinha uma pessoa fiel ao seu lado. Uma pessoa que acabara de lhe fazer uma declaração de amor, que disse que não vou te deixar, só a morte vai nos separar. No momento da tragédia, nós esquecemos das bênçãos, muitas vezes, que Deus nos dá. Ele é um Deus que muda a história, Ele é um Deus que transforma, Ele é um Deus que nos ajuda, Ele é um Deus que quer mudar a nossa história, mas muitas vezes estamos tão envolvidos, estamos tão martirizados, cicatrizados com a situação, que nós esquecemos momentos de tragédia. Hoje de manhã eu li na folha de Portas Abertas, Ásia Central, quando o marido de Guzina descobriu que ela frequentava a igreja, secretamente, que ela era cristã, ele a bateu tanto que quebrou muitas costelas, mesmo estando grávida de 4 meses. Com seus filhos em idade pré-escolar, ela procurou refúgio com outros cristãos que cuidaram dela e encontrou apartamento seguro para ela. Oremos por cura e proteção, porque ela continua morando no meio onde as pessoas lutam contra o cristianismo. Existe muita tragédia nesse mundo. E Noemi, ela percebeu que a vida que ela leva, que nessa vida em que nós vivemos, nesse mundo caído, jaz no maligno e tragédias nos acompanham. Eu acho maravilhoso que Deus, ele tem um propósito nas nossas vidas, mas muitas vezes nós esquecemos. Nós esquecemos daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Quando começamos a perceber que Deus, ele age na nossa história. A Bíblia relata de que Noemi, ela volta para Belém. E lá eles não têm comida. E a nora, ela vai colher trigo. E a Bíblia relata no versículo 3 de Ruth 2, então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores, catando as espigas que caíam. E por coincidência, por um acaso, por casualidade, entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Quando você anda com Deus, o seu grau de coincidências, ele aumenta muito. Eu lembro na empresa que eu trabalhava, eu tinha um trabalho que eu fazia que era muito acima da minha capacidade. Eu lembro que meu chefe chegava para mim e falava, Teodoro, você tem muita sorte. É muita coincidência. Eu falei, olha, o Deus que nós servimos, ele aumenta nosso teor de coincidências. E a Bíblia relata de que Ruth, ela vai cair justamente no campo de um homem que vai trazer a solução para a situação deles. Quando nós começamos a andar com Deus, achamos que acabou, achamos que não tem mais expectativa de vida, Deus começa a mudar, Deus começa a trabalhar. Quando colocamos Deus em primeiro lugar. Eu lembro de uma tragédia que nós passamos do falecimento da nossa irmã e do meu cunhado. Na época éramos casados 2 meses. Nós adotamos os nossos filhos. Eu lembro quando eles eram jovens e nós tratamos de ensiná-los a buscar a Deus o primeiro lugar. E uma pessoa chegou e falou, você não pode forçar seus filhos. Você tem que lhes dar liberdade. Vocês estão colocando muita pressão de Deus sobre eles. Te forçando a buscar Deus em primeiro lugar. Eu falei, meu irmão, se eu não buscasse Deus em primeiro lugar, eu nem tinha adotado essas crianças. Eu não sou tão bonzinho. Mas eu sei que Deus tem um propósito. Eu sei que Deus cuida. Eu sei que Deus sabe o que faz. Mesmo que o inimigo destrua, mesmo que o inimigo faça a sua obra, Deus está no comando e Deus tem um plano para a sua vida. Mesmo que a pior notícia de saúde alcançou você, mesmo que uma tragédia na sua família, mesmo que as finanças estão arrebentadas e a bancarrota e a falência estão batendo a porta, Deus tem um plano sobre a sua vida e Ele tem capacidade para mudar a sua história. Mas nós muitas vezes não percebemos, não acreditamos mais. Noemi diz, Deus me trouxe que desgraça. Será que valeu?
Valeu, dá tudo por causa dele. Quando Deus começa a mudar a história, eu fico maravilhado quando Deus faz obra. E a Bíblia diz que Deus muda a sorte. E quando Deus muda a sorte, Boaz, ele faz uma aliança em relação a resgatar a Ruth. E aí os homens, eles dizem para ele em Ruth capítulo 2, versículo 12, que o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, recompense ricamente pelo que você fez. Boaz fala para Ruth. Ruth, ela chega e ela era uma estrangeira, ela não sabe o que ela faz, ela cai nesse campo e ela havia feito uma boa obra para sua sogra e as pessoas sabiam. Mesmo distante, ela havia semeado uma pequena flor de carinho. E a Bíblia diz, Boaz já sabia disso. A sua fama tinha antecipado ela. Diz, olha, nós sabemos que você optou. E ele diz aqui, que o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar. Sob as asas do Altíssimo, você está seguro. Se as águas do mar da vida tentarem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desse mundo tentarem te sufocar, segura na mão de Deus, irmão, e vai. Segura na mão de Deus, que ela não te deixará. Não tema, segue adiante. Não olha para trás, irmão. Segura na mão de Deus. Creia. Deus pode transformar a tragédia em bênção. Deus pode mover no sobrenatural. Deus pode fazer raiar a luz de manhã. O choro pode durar uma noite, irmão, mas vem alegria, irmão. Vem alegria. Creia. Mesmo que todo o que te cerca, tudo parece estar caindo aos pedaços. Deus tem um propósito. E Ele consegue fazer ressurgir das cinzas vida, onde o inimigo só tem semeado morte. Deus tem um propósito. Essa é a minha oração para você nessa manhã. Que você possa saber que independente de quão profunda é a tragédia, existe um amanhã. Existe uma bênção para a sua vida. Clame a Deus. Deus tem um propósito. Deus pode mudar a história. Deus transforma a enfermidade em cura, morte em vida. Ele transforma uma tragédia em bênção. Ele é o Deus que pode mudar a história. Ele pode mudar o destino. Ele pode mudar aquilo que aparentemente está amaldiçoado. Transformar isso em bênção. Creia. A Bíblia fala que aqueles que confiam no Senhor renovam as suas forças, andam e não se fadigam, caminham e não desfalecem, levantam voo como as águias. Existem muitas notícias más que alcançam o nosso arraial. E eu fico maravilhado, a Bíblia diz, fala no final da história, de repente existe algo que acontece. Boaz casa com Ruth. E os vizinhos, as pessoas que estavam aconselhando e que fizeram um acordo com Boaz sobre o terreno, falam para ele em Ruth 4, 11. O Senhor faça com que essa mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó, tornando-se assim mãe de nações israelitas, que você seja rico e famoso em Belém. Que os filhos que o Senhor lhe deste desse casamento façam que sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Eles não sabiam que era uma profecia. Assim como os filhos dos patriarcas, em que Sara se tornou mãe de nações, assim Ruth, que se torna ancestral do Senhor Jesus. No final da história, em Ruth capítulo 4, a Bíblia diz, Noemi pegou a criança no colo e cuidou dele. E quando nós vemos a genealogia, a Bíblia diz, nasceu um filho para Noemi, lhe deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé. Obed significa adorador, servo adorador. Jessé significa rei, presente de Deus. Ah, irmão, Deus tem presente reservado para você. Confia, segura na mão de Deus, creia. Deus pode mudar. Nessa vida em que nós andamos, existem muitas tragédias. E atualmente o nosso país está sendo atingido por muitas tragédias. Quer sejam de natureza, quer sejam em questão de catástrofe, quer seja em questão política, quer seja em questão de coisas que tentam chegar às nossas famílias, padrões que estão avassalando toda a nossa base cristã.
mas Deus ainda está no comando. Deus ainda tem um propósito. Deus ainda acampa o seu anjo ao redor de ti e cuida de ti. Deus está contigo, irmão. Segura na mão de Deus. Não olha as circunstâncias, olha para Ele. Ele tem começado a boa obra. Ele vai completá-la. Você vai olhar para trás, ainda dizer, o Senhor fez grandes coisas. E restaurou a nossa alegria. Em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória. Oh, aleluia. Querido Deus, muito, muito obrigado, Senhor, que nós temos esse Deus vivo, esse Deus que cuida de nós, esse Deus onde é que nós temos o refúgio, Senhor, nós temos a esperança, Senhor, a expectativa, Senhor, em Ti, Senhor Deus. Muito obrigada, Senhor Deus, que Tu és um Deus de amor, um Deus que cuida de nós, Senhor Deus, e sabes muito bem aonde e o que nós estamos passando, mas sim que nós possamos segurar firme, Senhor, na Tua mão. Que a Tua palavra seja lâmpada para os nossos pés. Que nós não vacilamos com as coisas que acontecem ao nosso redor. Mas sim, Senhor Deus, que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Porque sabemos que Tu tens promessas para a vida de cada um. Senhor, Tu és aquele que cuida da vida de cada um, Senhor. Que nós estamos seguros em Ti, Senhor Deus. E nada e ninguém possa nos separar do Teu amor. Teu amor é tão grande, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Tudo que nos tens dado. Senhor, também nas horas das aflições, nas horas das lutas, nós queremos Te louvar, agradecer e, Senhor, dizer obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos tem guardado e guiado. Sabemos muito mais Tu tens preparado, Senhor. Vem Tu conduzindo, consolar os corações tristes, Senhor Deus. Renovar a fé. Senhor Deus, que realmente, Senhor, nós possamos andar nesta Tua presença, ser renovado, esperando, Senhor Deus, aquilo que Tu tens preparado. Obrigado, Deus, que Tu, Senhor Deus, sempre ainda continuas no controle. Para Ti nada é impossível. Tu és um Deus de milagre, Tu és um Deus de cura, Tu és um Deus de consolo, Tu és o Deus poderoso. A Ti nós Te damos toda a honra e toda a glória. Muito obrigado, Senhor. Até aqui o Senhor nos tem guardado. Colocamos também este dia as nossas vidas, tudo que nos tens confiado nas Tuas mãos, pedindo, Senhor, a Tua proteção, o Teu cuidado, e que nós possamos ser achados, Senhor, vitoriosos, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.